a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Hoje nós vamos terminar aquele ciclo de ministrações a respeito do acredite. Hoje nós vamos estar falando a respeito do acredite nos dons e talentos. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus. O texto é meio longo, mas eu acho interessante que a gente leia inteiro. Em Mateus 25, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu gostaria que vocês atentassem para o versículo 15, a segunda metade, que diz: a cada um segundo a sua própria capacidade. E também o versículo 18: mas o que receberá 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu gostaria também que vocês abrissem mais um texto, esse é mais curto, em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Amém? Nessa parábola dos talentos, a gente sabe que Jesus, ele usava parábolas, que eram uma espécie de histórias para ensinar algumas coisas para os seus discípulos. E nessa parábola, ele estava falando, de algo que ele estava entregando para os seus servos, de um senhor que estava entregando algo para os seus servos. E nós fazemos uma correlação disso, daquilo que o Senhor entrega para nós.
Hoje nós vamos estar falando sobre talentos e dons. Dons, na realidade, é uma capacitação especial que o Senhor dá aos seus filhos para que eles usem na sua obra, para que use para edificação do corpo de Cristo, para ser usado, então, na obra do Senhor. E os talentos são, na realidade, qualidades, habilidades que o Senhor nos dá ao nascermos, para que a gente possa realizar os propósitos que o Senhor tem para cada vida, para a nossa vida. E eu fico assim maravilhada com Deus, né? De ver como Deus, Ele é sábio. Os talentos, Ele nos dá de forma especial para cada um. Ele não vai dando, né, assim, aleatoriamente, mas Ele vai escolhendo para cada pessoa uma habilidade especial e vai se somando a outra habilidade, Isso para que o propósito dele seja cumprido na vida daquela pessoa e para que aquela pessoa possa ter uma vida abençoada desde que ela esteja no centro da vontade de Deus. Os dons, eles são entregues depois que a pessoa se converte, né? Então, um presente o Senhor nos dá ao nascer e o outro presente Ele nos dá quando nós nascemos de novo, né? E eu acho assim tão interessante que Deus, quando Ele vai nos capacitar com os dons espirituais, Ele respeita as habilidades naturais que Ele nos deu. E é interessante a gente observar que Ele nunca vai entregar o dom de evangelista para uma pessoa que seja tímida, reservada, que tenha dificuldade de comunicar-se socialmente com as outras pessoas. Deus respeita as nossas habilidades. Foi Ele que nos deu, né? E durante toda a ministração, eu vou estar falando de talento, habilidades, potencial. Então, eu gostaria de deixar bem claro e definir esses termos, para que vocês não fiquem confusos, porque em alguns momentos eu vou falar em talento, outros momentos eu vou falar em habilidade e em outros eu vou falar em potencial. Na realidade, o nosso potencial é uma somatória dos talentos que o Senhor nos dá. O talento é uma habilidade, é uma competência que o Senhor nos dá e que pode ser desenvolvida mediante treinamento. E o dom, né, é essa capacitação. E as habilidades pessoais, então, são essas competências. Amém? Ficou claro? Então, o potencial é uma somatória dos talentos. Os talentos são habilidades especiais. Amém? Então, vamos continuar. O interessante, quando aquele senhor chegou para entregar os talentos para os seus servos, ele fez exatamente aquilo que eu falei, né? Ele conhecia cada um deles. Vocês acham que foi surpresa o fato daquele servo não ter entregue nada, ter enterrado o talento? Vocês acham que Deus já não previa que aquilo iria acontecer? Deus sabe todas as coisas. Deus já preparou lá atrás tudo aquilo que nós iríamos viver hoje. Então, aquele senhor já sabia. Mas ele queria ensinar, porque ele usava as parábolas para ensinar os seus discípulos, né? E nós vamos aprender, né, muitas coisas a partir desse texto. Uma das coisas que eu acho interessante é exatamente isso. Deus não vai exigir de nós algo que Ele não tenha nos capacitado para aquilo. Deus é coerente. Deus vai cobrar, sim, de nós e vai chegar o dia do acerto de contas, como chegou
nessa situação desse senhor. Ele passou muito tempo fora, mas ele chegou um dia e foi cobrar. E Deus vai fazer a mesma coisa. Vai chegar um dia que Ele vai chegar para nós e vai perguntar: e aquele talento que eu dei para vocês? E aquelas habilidades, vocês eram tão habilidosos, vocês tinham uma capacidade tão grande para executar. E onde é que está aquela capacidade? Onde é que vocês colocaram aquele talento? E daí? Como é que nós vamos estar nesse momento, diante do nosso Senhor? Vocês observam, e eu gostaria que vocês pensassem, né, nessa questão daquele servo que enterrou o talento. Por que será que ele enterrou o talento? Qual foi a motivação que o levou a fazer isso daí? Nós podemos afirmar, isso daí nós vamos, essa pergunta, nós vamos responder a partir, né, das colocações seguintes. Mas nós sabemos que esse servo, ele foi incapaz, mas não porque Deus o fez incapaz, porque Deus não fez ninguém, nenhum ser humano, Ele fez incapaz. Ele capacitou cada um para fazer algo grande. Mas sabe qual foi o erro daquele servo? Ele não se chegou, em primeiro lugar, ele não conhecia o Senhor dele, porque ele não conhecia o caráter do Senhor dele, porque ele foi descrevendo coisas tão negativas daquele Senhor. E outra coisa, ele não procurou desenvolver em primeiro lugar, não procurou descobrir as suas habilidades e depois desenvolver, que foi o que os outros servos fizeram. Eles tinham consciência das suas habilidades e eles sabiam o que eles deveriam fazer. E é por isso que é importante vocês descobrirem quais são os seus talentos, quais são os seus dons, porque daí vocês vão ter a certeza de estar agindo no centro da vontade de Deus. Miles Monroe, um autor que estuda muito o potencial, ele diz que os solos mais ricos do planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque, da Arábia Saudita, não são os campos de prata, né, o minério de prata, né, os campos onde tem prata, ouro na África, não são as minas de urânio da Rússia. Ele diz que os campos mais ricos do universo estão em cada cidade, às vezes até bem próximo da nossa casa. Os campos mais ricos são os cemitérios, porque dentro dos túmulos, daqueles túmulos, estão enterrados muitos sonhos que não foram realizados, muitas músicas que não foram cantadas, muitos planos que não foram desenvolvidos, muitos projetos que ficaram na prancheta da nossa mente e que não foram colocadas em ação. Uma das grandes tragédias do ser humano é exatamente enterrar o seu potencial. O potencial do ser humano foi nos dado não para que a gente depositasse no túmulo. Você e cada um de nós temos que descobrir e entender o grande potencial que Deus nos deu. Não importa as sentenças que vocês ouviram durante a sua infância, a sua juventude, de que vocês não seriam nada, de que vocês eram burros, não prestavam, não importa. Deus deu um grande potencial. Muitas pessoas estão sendo desprezadas por outros, porque as outras pessoas não conseguem enxergar o que há de bom dentro delas. Vocês conseguem enxergar o que há dentro de vocês? Vocês conhecem o seu potencial? Vocês sabiam que quando
o mundo rejeita vocês e jogam vocês no depósito de lixo, Deus vai lá e acolhe vocês. Sabe por quê? Porque Deus olha para vocês de uma forma muito diferente do que o mundo olha. Deus olha para dentro de vocês e vê aquilo que nenhuma pessoa consegue ver. Não preste atenção naquilo que as pessoas dizem, que falam mal ao seu respeito. Lembre-se, as pessoas ignoram o que tem de bom dentro de nós. Mas Deus não. Vocês sabem que o único juízo verdadeiro é aquele que vem a partir do Espírito de Deus, ligado ao nosso espírito. É esse o juízo a respeito de nós que nós devemos acatar. Lembre-se, Deus olha e vê coisas grandes, coisas maravilhosas que o mundo não consegue ver. Deus olhou para Adão e viu o mundo. Deus olhou para Adão e viu o mundo. Deus olhou para Abraão e viu nações. Deus olhou para Jacó, o enganador, e viu o Messias. Olha como ele vê de forma diferente. Em Moisés, o assassino, ele enxergou um libertador. E num pastorzinho, Deus viu um rei. Olha que coisa grandiosa. Olha como Deus olha para nós e enxerga coisas que os outros ignoram. O pastor Rick Warren, do livro, né, Uma Vida com Propósitos, ele afirma categoricamente que você foi criado por Deus para ser importante. E isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, isso não tem nada a ver com sucesso, com fama. Isso tem a ver com a possibilidade de sermos usados por Deus para os seus propósitos. Em Efésios 2:10 diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus preparou antecipadamente o que você iria fazer com a sua vida hoje. E é nisso que você encontra realização pessoal. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está desenvolvendo aquele projeto que Deus planejou para a sua vida. E a Bíblia diz que você foi formado, você foi construído de uma maneira especial por Deus. Por quê? Porque Ele tem um propósito, Ele quer usar a sua vida. Ele quer que você seja útil. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para realizar a vontade de Deus. E é nisso que nós somos felizes. É nessa questão que está a nossa felicidade, em estarmos agindo no centro da vontade de Deus. Mas muitas pessoas têm dificuldade para descobrir qual é o propósito de Deus para a vida delas. Como descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Olhando para a maneira como Ele fez. Isso é uma indicação do que Ele quer que você faça com a sua vida. Ele vai usar aquilo que Ele mesmo colocou. Então, não é difícil a gente descobrir o propósito de Deus. Aquilo que você faz e faz bem feito é aquilo que Deus quer que você continue fazendo. É esse o propósito de Deus para vocês. Todos recebemos diferentes habilidades. Cada um é um vaso especial, é um vaso único. E é isso que torna os seres humanos diferentes uns dos outros.
É nisso que está a beleza, na diversidade, nas diferenças individuais. E Deus quis fazer exatamente dessa forma. E eu vou contar uma história para vocês, para retratar exatamente isso. 4 animais, um pato, um coelho, um esquilo e uma águia, resolveram montar uma escola. E todos os animais deveriam fazer todos os cursos. E os cursos eram os seguintes: era corrida, alpinismo, natação e voo. E aí que começaram os problemas. O pato, ele era excelente em natação, mas ele era muito lento nas corridas. E de tanto treinar para correr, ele ficou com bolhas no pé e atrapalhou o seu desempenho na natação. O coelho era excelente em corrida e, tentando melhorar a natação, ele passava muito tempo dentro da água para melhorar o seu desempenho. E o que aconteceu? Ele desenvolveu um problema na perna e isso também prejudicou a sua corrida. O esquilo tinha um desempenho perfeito em subir nas árvores, mas ele era constantemente frustrado quando ele ia tentar voar. E de tanto cair, ele ficou com muitas feridas e que também prejudicou o seu desempenho principal. E a águia, ela era excelente em voo, mas ela tinha um problema de disciplina. Ela queria subir nas árvores da forma como ela queria, e ela era constantemente punida por isso. E ela, então, teve o seu desempenho prejudicado. Moral da história: todo animal tinha a sua área de maior habilidade. E quando ela estava operando nessa área, ela tinha um desempenho excelente. Mas quando ela tentava agir, atuar numa área que não era da sua maior competência, ela era frustrada. Então, vamos pensar. Na realidade, o que vocês acham? Um pato pode correr? Pode, não é verdade? Mas correr não é o melhor que ele vai fazer. E nas nossas igrejas, tem muitos patos querendo correr. Tem muitas pessoas tentando fazer o melhor que elas podem, mas numa área em que ela não tem a capacitação para aquilo. Elas podem fazer um treinamento, pode melhorar, mas nunca vai atingir o desempenho que ela atingiria se ela estivesse naquela área da sua competência. Deus já nos deu habilidades específicas para cada um de nós. Não adianta, eu gosto muito do artesanato, mas eu nunca poderia estar trabalhando na área, né, no ministério, né, lá com as mulheres no artesanato. Eu posso até fazer por gostar, mas não vou ter o mesmo desempenho do que quando eu estou fazendo aquilo para aquilo que Deus me fez. E é isso que tem que estar muito claro dentro de vocês. Todo o talento, todo o potencial é importante para Deus. Quando Deus olha lá de cima, Ele não faz uma graduação do potencial, das habilidades, essa é melhor, aquela... Deus olha todas da mesma forma. Nós é que fazemos, nós é que muitas vezes olhamos e queremos estar atuando onde a gente não tem competência. A gente nunca vai se realizar dessa forma. É isso que tem que estar muito claro. Existem algumas coisas a respeito das habilidades, a respeito do talento, que é muito importante a gente saber. Toda habilidade, todo talento foi dado por Deus e deve ser usado para Deus.
Em 1 Coríntios 12:6 diz: e é o mesmo Deus que dá a cada um habilidade para fazer o seu trabalho. É Deus que dá habilidade. Ele nos dá. Então nós temos que usar para Ele. Em segundo lugar, toda habilidade, todo talento deve ser usado para a glória de Deus. Se Deus dá essa habilidade pode e deve ser usada para a glória dEle. Em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você pode preparar uma refeição para a glória de Deus. Você pode administrar uma igreja para a glória de Deus. Você pode fazer qualquer coisa. Tudo o que você for fazer deve ser para a glória de Deus. E quando a gente pensa dessa forma, a gente vai colocar o melhor de nós, o maior dos empenhos, para que aquilo seja realmente bem feito. Fazendo dessa forma, o seu desempenho será excelente e você fará a diferença lá fora. Em terceiro lugar, as minhas habilidades mostram o plano de Deus para a minha vida. Em outras palavras, o que eu sou capaz de fazer é o que Deus quer que eu faça. Gente, isso é claro. Não tem que ficar procurando, não tem que ficar quebrando a cabeça. Gente, aquilo que vocês são capazes de fazer é exatamente aquilo que Deus quer que você faça. É isso que é o propósito de Deus para a vida de vocês. Deus não ajuntou por acaso um monte de habilidades, de competência e empilhou em cima de você. Não é por acidente que Ele colocou e juntou todas essas características. Ele escolheu uma por uma, para que nós realizássemos o seu propósito aqui na terra. Então, gente, eu quero que fique muito claro, uma boa indicação, da vontade de Deus é simplesmente olhar e ver quais são as habilidades que Deus tem dado para você. Enquanto você não estiver atuando no plano dele para você, você vai experimentar frustração na sua vida. Mas agora, nós vimos na história, na parábola, que um dos servos enterrou o seu potencial. E eu creio que aqui pode ter muitas pessoas que também fizeram isso, que enterraram os seus talentos. Mas existe uma forma da gente estar resgatando esse talento. Existe uma forma da gente estar desenterrando esse potencial e tirando do fundo do baú e começar a usá-lo. Lembre-se que um dia vocês vão prestar contas a Deus por tudo aquilo que Ele entregou a cada uma de vocês. Aquilo que Ele entregou para mim, eu vou ter que prestar contas a Deus. Então, como desenterrar? Em primeiro lugar, avalie o seu potencial. Faça uma lista de todas as suas qualidades, naquilo que você é bom, aquilo que você não é bom, aquilo que você consegue, aquilo que você não consegue fazer. Faça uma lista disso daí. Daí você já vai estar se conhecendo. Vocês vão estar entendendo aquilo que Deus quer da vida de vocês. Em segundo lugar, dedique o seu potencial. Devolva-o para Deus. Foi Deus que deu para você, para que você use, para o serviço dEle. Ele deu e agora devolva para Ele. Use-o para a sua obra, para o seu serviço. Em terceiro lugar, cultive o seu potencial. Habilidade requer treino, requer cultivo. Aprenda tudo o que você puder a respeito daquilo em que você é bom.
Não se acomode. Quando a gente se acomoda, a gente começa a regredir. Entenda que você é bom, mas você pode melhorar, você pode se tornar ótimo. Então, invista naquele potencial, invista naquele talento. Pratique, porque quando a gente deixa de praticar, ele vai diminuindo. E à medida que a gente vai praticando, ele vai aumentando. Desenvolva, busque treinamento, melhore. E em quarto, libere o seu potencial. Não esconda, não guarde dentro de uma caixa, não fique parado. Lembre-se, você foi feito para ser importante. Assuma o seu lugar, ocupe o seu lugar no corpo. O seu lugar está desocupado. Vai lá, descubra e ocupe o seu lugar. Deus te formou para ser importante. E você é importante. Feche os seus ouvidos para aquelas acusações do inimigo, para aquelas pessoas que não amam você e que ficam dizendo coisas ruins a respeito de você. Deus te vê, Deus, Ele enxerga muito mais e mais profundamente, né, do que as outras pessoas. As outras pessoas não conseguem te ver como Deus te vê. Então, a minha palavra nesta manhã é que você aprenda a valorizar aquilo que você tem, porque você é importante. Não importa o que foi dito no passado, hoje você recebe essa palavra e tome posse dela, para que você possa ser feliz e produtiva no reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Pai amado, eu peço que o Senhor esteja falando com os teus filhos, Senhor, que o Senhor esteja, que através do teu Santo Espírito, eles possam vir a se conhecer, e na medida em que se conhecerem mais, possam também vir a conhecer o Senhor de uma forma muito maior. Oh, Pai amado, muito obrigado, Pai, pelo teu amor e por tudo aquilo que o Senhor vai realizar ainda nas nossas vidas. E nos ajude, Senhor Deus, para que possamos realmente usar esse talento, essas habilidades que o Senhor tem nos dado de uma forma tão maravilhosa, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.